Introdução: o colapso químico. No dia 14 de março de 2032, o mundo como conhecíamos mudou para sempre. Um ataque químico coordenado atingiu diversos pontos estratégicos das Américas e da África, espalhando uma substância altamente tóxica e letal pelo ar e pela água. O ataque foi simultâneo e planejado com precisão, impossibilitando qualquer reação eficaz dos governos afetados. As principais metrópoles foram as primeiras a sucumbir: Nova York, São Paulo, Buenos Aires, Cidade do México, Lagos e outras grandes cidades foram envolvidas por uma névoa venenosa, resultando na morte de milhões em questão de horas. Os sistemas de comunicação e transporte colapsaram rapidamente, deixando os sobreviventes isolados e sem informações sobre o que estava acontecendo. No primeiro mês após o ataque, a civilização entrou em colapso. Sem infraestrutura, energia elétrica e suprimentos básicos, as cidades se tornaram zonas de conflito, onde pequenos grupos disputavam os poucos recursos restantes. Gangues armadas surgiram, aproveitando o caos para impor sua própria lei. O desespero levou à violência generalizada, e a sociedade, como era conhecida, deixou de existir. Enquanto isso, a Ásia e a Europa, que não foram atingidas diretamente pelo ataque, fecharam suas fronteiras e suspenderam qualquer contato com os continentes afetados. O medo de contaminação e o colapso das economias globais levaram a um isolamento extremo. Apenas algumas nações enviaram missões humanitárias limitadas, mas a ajuda era insuficiente para a escala da destruição. Relatos começaram a surgir sobre algumas pessoas que pareciam imunes aos efeitos da substância química. Cientistas e militares sobreviventes passaram a estudá-los, tentando compreender o que os tornava diferentes e se era possível desenvolver uma cura ou vacina. No entanto, com os laboratórios em ruínas e os recursos escassos, o progresso era lento. Neste cenário de destruição e desespero, aqueles que sobreviveram tiveram que aprender a viver em um mundo novo, sem garantias, sem segurança e sem saber se um dia a ordem voltaria a ser restabelecida. Capítulo 1: O sorteio. Luiz e Gustavo se conheceram na adolescência, cresceram juntos nas ruas da zona leste de São Paulo, dividindo sonhos e dificuldades. Quando a cidade foi atingida pelo colapso químico, tudo mudou. O governo anunciou que 20.000 sortudos seriam escolhidos para embarcar em um navio de resgate em Santos, longe da nuvem tóxica que engolia São Paulo. Para a surpresa dos dois amigos, seus nomes estavam na lista dos selecionados. Mas havia um problema: chegar ao porto seria uma missão quase impossível. As estradas estavam bloqueadas, o caos tomava conta das ruas, e grupos de saqueadores tentavam roubar os ingressos de quem os possuía. Sem armas e carregando apenas mochilas com água, comida enlatada e roupas, Luiz e Gustavo partiram para a jornada de suas vidas. São Paulo nunca tinha parecido tão silenciosa. O céu estava coberto por uma névoa esverdeada, resquício da substância química que vazara da fábrica da Marginal Tietê há semanas, pelo menos era o que achávamos. Luiz e Gustavo sabiam que o tempo estava contra eles. O governo havia anunciado a evacuação para aqueles que possuíam o ingresso sorteado, e eles estavam entre os poucos sortudos. No entanto, a jornada até Santos a pé seria tudo, menos fácil. "Tem certeza que a gente devia sair agora?", perguntou Luiz, ajustando a mochila surrada nas costas. "Quanto mais tempo ficarmos aqui, mais perigoso fica." "Já tem gente matando por esses ingressos", respondeu Gustavo, segurando o papel dobrado no bolso com força. Eles estavam na zona leste, perto da Avenida Aricanduva. O primeiro desafio era sair da cidade sem chamar atenção. Muitos outros, desesperados para escapar, estavam dispostos a qualquer coisa. Luiz olhou ao redor, tentando encontrar um caminho menos exposto. A cidade parecia uma terra fantasma. Carros abandonados bloqueavam as ruas, alguns revirados, outros queimados. O cheiro de fumaça ainda pairava no ar. Não havia sirenes, não havia polícia. Apenas o ocasional som de vidro quebrando ou um grito distante. "A gente devia ir pelo metrô", sugeriu Luiz. Gustavo balançou a cabeça. "Pode estar cheio de gente. E se a gente for encurralado lá dentro, não tem como fugir. Melhor ficarmos na superfície." Decidiram que a primeira parte da viagem seria atravessar até São Mateus e chegar à rodovia Anchieta, a via mais rápida até Santos.
O problema era que os postos de gasolina estavam em chamas, os mercados haviam sido saqueados e gangues controlavam cada esquina. Depois de um tempo caminhando, passaram por um mercado destruído. As prateleiras estavam vazias, os caixas arrombados. Pegaram o que puderam, algumas latas de comida, garrafas d'água e barras de cereal. A caminhada continuou. Enquanto seguiam pelo asfalto rachado, Gustavo percebeu algo estranho. Estamos sendo seguidos, murmurou. Luiz olhou discretamente para trás. 3 homens encapuzados caminhavam na mesma direção, mantendo distância, mas claramente observando-os. Temos que sair daqui rápido. Os dois aceleraram o passo, dobraram uma esquina e se esconderam atrás de um caminhão tombado. Segundos depois, os homens passaram correndo, procurando por eles. Luiz segurou a respiração. Quando o perigo passou, retomaram a caminhada. Mas algo dentro deles dizia que essa não seria a última vez que precisariam fugir. No horizonte, o sol já se punha, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. Eles precisavam encontrar um abrigo seguro para passar a noite. Os bairros vizinhos eram um misto de destruição e abandono. Algumas casas tinham sido saqueadas, outras pareciam completamente vazias. Encontraram um estacionamento subterrâneo parcialmente desmoronado e decidiram se esconder ali. Temos que revezar a vigia. Não podemos ser pegos de surpresa, disse Luiz, enquanto Gustavo montava um canto improvisado para descansarem. A noite foi longa. Sons de passos ecoavam ao longe, seguidos por gritos abafados. A cidade já não era mais a mesma. Capítulo 2 – O primeiro obstáculo. Os dois avançavam pelas ruas vazias, desviando de carros abandonados e destroços. Os mercados haviam sido saqueados. Não havia mais lei, apenas o instinto de sobrevivência. A gente precisa evitar as principais avenidas. Muita gente vai estar lá tentando sair, sugeriu Luiz. Caminhando furtivamente por vielas e terrenos baldios, os dois evitaram o confronto até avistarem um grupo de 5 homens armados bloqueando a Avenida Sapopemba. Mal deram 10 passos quando ouviram gritos. Um grupo de 5 homens armados com facões e barras de ferro discutia com um casal. Ou vocês entregam os ingressos ou morrem aqui mesmo, um deles berrou. Luiz e Gustavo trocaram olhares, e sem dizer uma palavra, se esgueiraram para dentro de um estacionamento abandonado, observando a cena. Eles vão matar os dois, sussurrou Luiz, cerrando os punhos. E se a gente tentar ajudar, eles vão matar a gente também, Gustavo rebateu, puxando o amigo. O casal tentou correr, mas um dos homens os alcançou, arrancando os ingressos de suas mãos. O grito da mulher ecoou pela rua, seguido de um silêncio sepulcral. Luiz e Gustavo não esperaram para ver o desfecho. Eles seguiram por um beco estreito, com o coração disparado. Depois de algumas ruas, encontraram uma casa aparentemente vazia e se esconderam. Sentaram-se no chão, ofegantes. Isso foi por pouco, disse Luiz. Vai ser assim o caminho inteiro, Gustavo respondeu. Todo mundo quer sair dessa cidade. A gente tem que ser esperto. Enquanto descansavam, ouviram passos pesados do lado de fora. Um grupo se aproximava, conversando em voz baixa. Aqueles dois estavam por aqui. Devem ter visto a gente. Se acharmos eles, os ingressos são nossos. Luiz e Gustavo prenderam a respiração. Precisavam sair dali antes que fossem descobertos. Os passos se aproximaram. Uma porta rangeu. Os dois se encolheram no canto do cômodo, esperando que o grupo passasse reto. Um dos homens chutou a porta vizinha e entrou, revirando tudo. Luiz apertou o braço de Gustavo, sinalizando que precisavam sair dali naquele instante. Com o máximo de cuidado, rastejaram até uma janela lateral e conseguiram pular para o quintal da casa. A adrenalina corria solta em suas veias. Precisavam continuar se movendo. Desviando pelas ruas menores, ouviram tiros e gritos ao longe. Era impossível saber se eram civis tentando se proteger ou apenas mais criminosos aproveitando o caos. Cada passo era uma tensão crescente, mas precisavam continuar. Capítulo 3 – O primeiro túnel. Após horas caminhando, finalmente chegaram à rodovia dos imigrantes.
O asfalto estava repleto de veículos abandonados, alguns queimados, outros revirados. O silêncio era interrompido apenas pelo som do vento passando pelas carcaças dos carros. Está tudo deserto, estranho demais, murmurou Luiz. Não sabemos o que nos espera mais à frente. Melhor ficarmos atentos, respondeu Gustavo. Eles começaram a atravessar os carros, desviando de destroços e mochilas deixadas para trás. Um cheiro forte de queimado e produtos químicos impregnava o ar. De repente, ouviram passos ecoando entre os veículos. Pararam imediatamente. Alguém aí? Luiz sussurrou, agarrando o braço de Gustavo. Um grupo de jovens os cercou. Eles usavam roupas rasgadas e tinham olhares famintos. Um deles apontou para as mochilas de Luiz e Gustavo. O que tem aí? Perguntou um rapaz alto, de cabeça raspada. Só comida e água, respondeu Luiz, tentando parecer calmo. Ingressos para o navio, disse outro, um pouco mais baixo, sorrindo de forma ameaçadora. Olha só o que temos aqui. Dois sortudos com mochilas cheias, um deles disse, sorrindo de forma ameaçadora. Gustavo olhou para Luiz. Eles não podiam lutar, não tinham como se defender. Só restava uma opção. Corre! Gritou Gustavo. Os dois saíram disparados entre os carros, pulando sobre capos e se enfiando entre fendas apertadas. Os homens os perseguiam, gritando e ameaçando. Luiz sentiu um puxão na mochila, mas conseguiu se soltar a tempo. Os dois entraram em um túnel, e foi quando Gustavo reparou uma porta de emergência na lateral do túnel. E assim conseguiram sair. Precisamos continuar andando, mas sem fazer barulho, sussurrou Gustavo. A vegetação era fechada, os galhos e raízes dificultavam a caminhada. Os dois avançavam com cautela, tentando não deixar rastros. Sabiam que não estavam seguros, e os homens do túnel podiam tentar segui-los. O sol já começava a se pôr, e a preocupação aumentava. Não podemos dormir aqui, é perigoso demais, disse Luiz, olhando ao redor. Depois de algumas horas de caminhada árdua pela mata, finalmente avistaram uma clareira. Além dela, o asfalto da estrada que levava a Cubatão. Ali! Conseguimos! Exclamou Luiz, quase sem fôlego. Mas ao se aproximarem, perceberam que a estrada também não estava livre de perigos. Várias pessoas vagavam pelo local, algumas armadas, outras apenas desesperadas tanto quanto eles. Não seria fácil atravessar sem serem notados. Luiz teve uma ideia, já que Gustavo era muito veloz. Gustavo, você corre rápido. Se saírem disparada, eles vão atrás de você. Enquanto isso, eu pego uma moto e venho te buscar. Gustavo hesitou, mas sabia que era a melhor chance. Ele correu, atraindo os saqueadores. Luiz, aproveitando a distração, correu até uma moto abandonada e a ligou. Quando se aproximou de Gustavo, ele pulou na garupa e os dois aceleraram pela estrada, deixando os perseguidores para trás. Capítulo 4 – Rumo ao destino. A moto cortava a estrada sinuosa da Serra do Mar, o vento gelado chicoteando seus rostos. Luiz segurava firme o guidão enquanto Gustavo se agarrava à moto atrás deles. Os perseguidores haviam ficado para trás, mas não estavam seguros. O combustível era um problema, a moto já estava rodando no limite. Temos que encontrar gasolina logo. Não vamos muito longe assim, gritou Luiz sobre o barulho do motor. Gustavo olhou ao redor e apontou para um posto abandonado alguns metros à frente. Ali! Se ainda tiver algo nos tanques, podemos reabastecer. Gustavo segurou uma barra de ferro encontrada no chão, seus olhos varrendo o horizonte. O silêncio era perturbador. De repente, um ruído vindo de trás do posto os fez congelar. Luiz reduziu a velocidade e parou a moto próximo às bombas de combustível. O lugar estava deserto, mas marcas de pneus e pegadas indicavam que outras pessoas já haviam passado por ali. Fique de olho, disse Luiz enquanto pegava uma mangueira improvisada para tentar extrair gasolina de um dos tanques subterrâneos. Gustavo segurou uma barra de ferro encontrada no chão, seus olhos varrendo o horizonte. O silêncio era perturbador. De repente, um ruído vindo de trás do posto os fez congelar.
Um homem surgiu da sombra, magro e sujo, segurando um facão. Isso não é um self-service, garotos. Se querem gasolina, vão ter que negociar. Luiz e Gustavo trocaram olhares. O que você quer em troca? Perguntou Gustavo, tentando manter a calma. O homem sorriu, mostrando dentes amarelados. Seus ingressos. O coração dos dois disparou. Eles não podiam entregar os bilhetes de embarque. Luiz se adiantou. Temos comida, água. Podemos negociar outra coisa. Mas os ingressos não estão na mesa. O homem riu baixo. Todos dizem isso no começo. De trás do posto, outros dois apareceram. Luiz e Gustavo estavam cercados. O facão brilhou na luz fraca do sol poente. Luiz agiu por instinto. Derramou um pouco de gasolina do galão no chão e, antes que os homens percebessem, puxou um isqueiro de seu bolso e acendeu uma chama. Dê mais um passo e tudo isso vira uma fogueira, ameaçou Luiz. Os homens hesitaram. Gustavo aproveitou a distração para pegar um dos galões de gasolina e correr até a moto. Luiz, sem perder tempo, chutou um barril vazio contra os agressores e correu atrás do amigo. Luiz ligou a moto no mesmo instante em que Gustavo subia na garupa. Com um rugido do motor, eles dispararam de volta para a estrada, deixando os homens furiosos para trás. O combustível que conseguiram daria para chegar até Cubatão. Mas o perigo ainda estava longe de acabar. A viagem continuava, e o tempo estava se esgotando. Capítulo 5 – Atravessando Cubatão. A cidade de Cubatão se aproximava no horizonte. O cheiro de poluição misturado à umidade da serra formava um ar pesado e sufocante. O próximo desafio estava diante deles: atravessar a região sem chamar atenção. Luiz reduziu a velocidade e entrou em uma via lateral, evitando as avenidas principais. Tem muita gente por aqui. Melhor ficarmos fora do radar. Gustavo assentiu, observando os arredores. Algumas pessoas vagavam pelas ruas, algumas feridas, outras carregando sacolas e mochilas com tudo o que conseguiram salvar. Cubatão não estava completamente abandonada, mas o caos era evidente. A moto passou por um pequeno bairro industrial, com fábricas desativadas e armazéns saqueados. Eles sabiam que estavam sendo observados. Em uma esquina, um grupo de homens armados com pedaços de cano e facas bloqueava a rua. Luiz rapidamente deu meia volta e entrou em uma rua mais estreita. Eles estão armados. Melhor evitar conflitos. Gustavo olhou para trás. Acho que nos viram. Acelerando novamente, passaram por um canal de água suja e avistaram um posto de controle improvisado. Algumas barricadas de madeira e carros bloqueavam a passagem. Homens com rifles patrulhavam o local. Parece uma milícia. Eles não vão nos deixar passar de boa vontade, disse Gustavo. Luiz parou a moto atrás de um edifício abandonado, analisando a situação. Vamos deixar a moto aqui e atravessar a pé por aquele ferro velho ali ao lado. Se formos direto, eles vão querer ver nossos ingressos, e a gente sabe que não podemos arriscar. Eles esconderam a moto entre os destroços e seguiram a pé, contornando o bloqueio. Passaram por corredores estreitos formados por pilhas de sucata e contêineres esquecidos. O coração de Gustavo acelerou ao ouvir vozes se aproximando. Eles se abaixaram atrás de um caminhão enferrujado. Precisamos sair daqui rápido, sussurrou Luiz. Movendo-se com cuidado, atravessaram o ferro velho e saíram do outro lado da barricada. O caminho estava livre, mas precisavam continuar atentos. O Porto de Santos ainda estava distante, e os perigos apenas aumentavam. O tempo estava contra eles. Capítulo 6 – Viagem noturna. O sol havia se posto e a escuridão envolvia a estrada. Luiz e Gustavo pararam por um instante, ponderando se deveriam seguir ou encontrar um local para descansar. Se pararmos, corremos o risco de sermos pegos de surpresa, disse Gustavo, olhando para os lados. Mas seguir no escuro também pode ser perigoso. Luiz respirou fundo. Eu prefiro continuar. Quanto mais tempo perdermos, mais perigoso fica. Se ficarmos parados, alguém pode nos encontrar dormindo. Pelo menos em movimento temos chance de reagir. Gustavo assentiu. Certo.
Vamos manter um ritmo rápido, mas sem fazer muito barulho. Atravessaram um trecho de estrada deserta, evitando pontos iluminados e se movendo pelas sombras. O silêncio era opressor, apenas quebrado pelo som de insetos e do vento cortando a vegetação ao redor. Enquanto seguiam pela estrada secundária, viram ao longe um grupo de pessoas ao redor de uma fogueira. Luiz fez sinal para Gustavo parar e observar. Eram sobreviventes, mas pareciam armados e vigilantes. Melhor dar a volta, sussurrou Gustavo. Eles entraram por uma trilha lateral, caminhando com cautela para evitar chamar a atenção. O caminho era íngreme e coberto de folhas secas, dificultando a movimentação silenciosa. Ao longe, os sons de gritos ecoavam na noite, indicando que nem todos na cidade estavam em segurança. Seguindo em frente, passaram por ruínas de um antigo posto policial. Gustavo viu algo brilhando no chão e pegou um revólver enferrujado. Isso pode ser útil, murmurou, guardando no bolso. Continuaram caminhando noite adentro, cientes de que a jornada estava se aproximando. Cada passo os aproximava de Santos, mas também os deixava mais vulneráveis. A escuridão era tanto uma aliada quanto uma ameaça. Capítulo 7 – Luzes no horizonte. A estrada de Santos se estendia diante deles, iluminada apenas pelo brilho fraco da lua. O cheiro de maresia já era perceptível no ar úmido da noite. Luiz e Gustavo estavam exaustos, mas a visão das luzes distantes do porto renovou suas forças. Estamos perto, murmurou Luiz, observando as luzes piscando ao longe. Gustavo segurou o revólver firmemente. Desde que o encontrara no posto policial abandonado, não se separara dele. Não gostava da ideia de usá-lo, mas sabia que poderiam precisar. Conforme se aproximavam, perceberam que a ponte que conectava as cidades havia sido destruída pelo exército. O mar os separava do porto e do navio que poderia salvá-los. Droga! O que a gente faz agora? Perguntou Gustavo, olhando para a água escura. Luiz analisou a situação rapidamente. Temos que atravessar a nado. Não há outra escolha. Gustavo hesitou. E se tiver correnteza? Ou algo na água? Prefere ficar aqui e ser pego por algum grupo de saqueadores, retrucou Luiz. Sem mais opções, os dois retiraram suas mochilas e protegeram os ingressos em sacos plásticos antes de amarrá-los ao corpo. Entraram na água gelada, sentindo o choque da temperatura percorrer seus ossos. O mar estava inquieto, e a travessia não seria fácil. O cansaço pesava em seus corpos, mas a motivação para chegar ao outro lado os impulsionava. Enquanto nadavam, ouviam o som de helicópteros sobrevoando a área e sirenes ao longe. O caos ainda reinava na cidade. Após longos minutos de esforço, finalmente alcançaram o outro lado. Ofegantes, se arrastaram para a margem, exaustos e tremendo de frio. Mas não havia tempo para descanso. O porto estava próximo, e o embarque no navio seria o último desafio antes da salvação. Vamos! Estamos quase lá, disse Luiz, se levantando com dificuldade. Gustavo assentiu e, com as últimas forças que restavam, seguiram em frente, prontos para enfrentar o que viesse a seguir.